Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Conversas Africanas. E hoje estou com um convidado especialmente digno de estar aqui, né? Eu falo assim, é alguém que realmente é, dá cartas à manga, assim, como dizem, em outras palavras. Né? E é um prazer muito grande estar aqui. Então, você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, esse é o canal África do Jeito que Nunca Viu. Então, se inscreve aqui embaixo, que é muito importante para você sempre estar recebendo notícias atualizadas do que acontece no continente africano. E na nossa conversa de hoje, eu trago aqui um especialista em tome lá nas tintas, né? O César Chiaya. Meu irmão, seja muito Exato. bem-vindo aí. Prazer imenso de ter aqui no canal África do Jeito que Nunca Vi. Se apresenta aí, né? Para quem não te Ok. conhece. Obrigado, mano. Obrigado pelo convite. Ahm, eu sou muito, digamos, tenho muita dificuldade em me apresentar, mas vou tentar dizer alguma coisa a meu respeito. Pronto, o meu nome é César Chiaia, nasci em Angola há 20 e poucos anos. Moro em Portugal, não é? Já há alguns anos. E pronto, pá, dedico-me na pesquisa sobre política africana, essencialmente na África portuguesa, mais sobre Moçambique e Angola. E um bocado também, um pouco a África em si, não é? Tentar trazer aqui alguma coisa e contribuir de certa forma. Então, pá, é isso. E agradeço ao convite ao canal da África, como nunca viste, para se calhar nunca vi mesmo, né? É muito grande a África, é muito complexa, do ponto de vista cultural, costumes, hábitos, e pronto. Então vim cá ao canal para poder mostrar-me um bocado desta África como nunca vi. É isso Por aí. isso. Então, a África do jeito que nunca viu, não só a cultura, não só a história, mas também as Uhum. personalidades, as pessoas também. Então, você como africano, as pessoas que nunca te viram também está aqui. Também Exato, era necessário exato, você estar aqui também. exato, Era exato. necessário você estar aqui. E por isso, eu sempre falo assim, eu não sou o único que faz produção de conteúdo, que escreve alguma coisa. Tem outros pensadores, não só os da velha guarda, né? Sobretudo os jovens, que também estão a pensar a África, né? Estão pensando sobre a África. Então é preciso Uhum. dar, no pouco espaço que a gente tem, dar também essa visibilidade a esses africanos que são dignos também de se fazer presente aqui. Então, eu tenho o maior prazer de ter aqui mesmo no canal. Eu já falo assim, já falamos aqui nos bastidores que eu já acompanhava o teu canal, mas especificamente o que me chamou primeiramente a atenção é a frase como é que você começou a produzir conteúdo e fez menção a essa frase tão icônica da nossa infância. É uma pergunta interessante, por acaso, mas vou responder da seguinte forma. Eu falo sobre questões sociais, nomeadamente política, e como deve saber, é um bocado difícil trazer o conteúdo que eu trago e produzir o conteúdo que eu produzo para as pessoas a quem eu produzo, ou seja, a camada jovem. E hoje em dia, portanto, nesse nosso universo digital, é muito difícil as pessoas pararem para ler um texto, para ler alguma coisa, porque as pessoas estão a ir para a frente e ver as coisinhas engraçadas que passam por aí. Então, para produzir o que eu produzo, o tipo de conteúdos que eu produzo, às vezes é necessário ser um bocado diferente para poder, de alguma forma, Sim. não só cativar a atenção de quem nos lê, mas também tentar transformar a coisa sair um pouquinho do padrão, não é? Porque para fazer o que eu faço, normalmente eu tinha que aparecer com textos muito, digamos, tradicionais, Elaborados. elaborado, aquele português todo de, pronto, Uhum. fora do contexto do dia a dia.
E pá, estaria aí como se fosse um guru qualquer, como se fosse um guru religioso, digamos assim, que Uhum. produz conteúdo virado da área política. Então, há toda, ou seja, houve toda uma necessidade de fazer-se um estudo de viabilidade para podermos participar nesses debates do dia a dia, mas nesse sentido, nesse tipo de conteúdo. É ali onde nasce e até lá estou-me nas tintas. Então, ou seja, como dizem, antes de ler o texto, primeiro vão na frase e depois voltam para ler o texto Yeah. propriamente dito. Então, mas também a outra questão, a frase em si, ela não é, digamos, não é minha propriamente dita, apesar de eu ter, digamos, adotado e utilizá-la do jeito que eu a utilizo, do meu jeito, portanto, ela tem o seu contexto e tudo depende daquilo que se está a abordar, né? Inclusive, já há muito tempo, o PPT ela utilizou a frase, mas não nos modos em que eu a utilizo, mas também quando estava-se a discutir a possibilidade de, portanto, o regime salazarista abandonar as ex-colônias portuguesas, e havia uma corrente na altura que concordava em deixar as colônias, mas manter, digamos, a hegemonia do poder político naquela zona. Ou seja, seriam, digamos, uma espécie de países autónomos, mas dependentes das leis da Como Constituição portuguesa. isso. Exato. E foi o que Mas, aconteceu também. vá, podemos, inclusive, explorar um bocado essa questão. Mas o PPT lá simplesmente disse: a minha, ou seja, a língua portuguesa é a minha nação e o resto tome nas tintas. Então, Yeah. yeah, ou seja, eu como sempre, interessa-me apenas promover a língua, preservar essa cultura entre os povos através da língua. Quanto às terras, cada um que fique para a sua terra. Então, ou seja, isso para dizer que é uma forma também de, esta frase, na verdade, acaba por ser um desabafo, né? No final, trata-se de algo Uhum. no final, pá, que a vida siga, pronto. E vamos continuar. Yeah. Então é um bocado disso, é um bocado disso. É um bocado disso. Yeah. Remete também, a frase também remete um pouquinho de ironia, né? Claro, claro. Ah, remete um pouquinho Às de vezes as ironia pessoas também. nem sabem porque é que isso está na frase, não? Ou seja, eu posso estar a falar de alguma Yeah. coisa, eu posso estar a falar de alguma coisa, mas não é sobre aquilo que lá está. Então, a pessoa vai, ok, mas eu percebi, mas seja como for, é o que lá está. Então, epá, isso às vezes está lá o texto, mas eu não quero saber propriamente do texto, não é? Estou a me Yeah. referir a outra coisa. Então eu também Yeah, yeah. utilizo isso como se fosse uma máscara, uma proteção, estás a perceber? É uma proteção, digamos, dos Uhum. sentimentos, da situação, pá, pronto. É mais ou menos isso. Não, Yeah. a frase é muito boa, né? Igual, por Uhum. exemplo, você falou que não foi a primeira, não é, a frase não é autoral sua, né? Igual, por exemplo, Gilmário, ele usa o fila da goda, né? São Uhum. frases que nos remetem muito à nossa infância, porque nós falamos isso, falávamos muito isso. Então, quando você produz um texto que remete a pessoa, principalmente a pessoa que é angolana, e remete à sua infância, aquilo causa um impacto, né? E o Exato. teu conteúdo também ele vem para causar esse impacto. É uma crítica social Uhum. construtiva, uma visão sua sobre um determinado tema e fala assim, opa, por exemplo, vamos citar aqui, do que está acontecendo na Angola. E do resto, opa, tome nas tintas. Então, tipo É. assim, remete a informação, né? E a pessoa, por exemplo, nós no vídeo, por exemplo, nós chamamos de gatilho, né? E Uhum. você usa um gatilho no texto, né? Tome Exato. nas tintas para a pessoa ficar presa ao teu texto, né? Peraí, mas o que ele está falando aqui que tome nas tintas? Peraí, vou voltar,
no texto e analisar, né? Exato. Isso é muito bom, isso foi genial, genial mesmo. Fala assim, isso foi Pronto, a ideia é genial. Foi exatamente uma das esta. A coisas que me ideia é impactou. exatamente esta. A ideia é exatamente esta. Portanto, a pessoa vai encontrar a frase e eu praticamente é obrigada a ler para poder perceber efetivamente o que se está a tratar. Porque lá está. Se puser a coisa lá e deixar, pá, é só mais um texto, percebe? É só mais um Uhum. texto, como qualquer um. Mas a ideia não é esta. Yeah. Eu estou a fazer uma crítica social, estou a fazer uma crítica sobre alguma situação. O meu objetivo é que as pessoas reflitam. O meu objetivo é que Sim, nós possamos refletir, não é? O meu objetivo é sim, que nós pensemos sobre aquela realidade. Portanto, neste caso, a realidade de Angola, que é um país com bastante potencial econômico, social, e que, de certa forma, está a ser desperdiçado, não é? Então sim. é necessário algum esforço, é necessário algum tempo de reflexão nesse sentido. Pronto, é uma forma que eu encontrei para contribuir, é só isso. Sim. Yeah. Tá, e pegando aqui o gancho sobre Angola, como é que você tem visto Angola nesses últimos anos? Vou falar aqui desde 2017, né, Uhum. para agora, porque foi no 2017 que a gente teve uma mudança, né, de chave, Mudança, né, tivemos uma mudança. mudança. Não, falo mudança no caso de presidente, não falo mudança em si Ah, sim, sim. social, porque nós não tivemos praticamente, né, essa mudança social, mas mudança de governação, porque antes nós não tínhamos uma comparação, falar assim, Uhum. né? Ah, Uhum. não, mas vamos comparar Zé Du com Neto. Tá, mas Neto não ficou tanto tempo assim. Não tivemos entendeu, um gancho de comparação. Mas agora nós temos. E como você vê esse último período de Angola? Em comparação ao outro também. Sim, eu percebi, ou seja, estava aqui a tentar, sim, e entender a questão do o sentido da mudança, né? Não, mas pá, na realidade houve sim mudança, vamos assim concordar, não é? Houve mudança Uhum, sim, do presidente, ou seja, o eterno, imortal presidente José Eduardo Santos, depois de 38 anos, não é? Tivemos uma nova figura, que é o atual João Lourenço, portanto houve esta troca, digamos, de figuras, né? Houve essa troca de figuras presidenciais, mas manteve-se exatamente o mesmo aparelho de Estado, manteve-se exatamente as mesmas pessoas ao redor, mantém-se exatamente os mesmos hábitos e costumes, mantêm-se exatamente os mesmos, digamos, o mesmo desinteresse ao desenvolvimento do país, ou seja, a coisa segue o seu rumo de até então. Mas, claro, ou seja, é possível já, né? A pegar-me aqui naquilo que, ou seja, a forma como colocas a questão, já temos alguma coisa possível para comparar entre os longos 38 anos e também olharmos um bocado nestes últimos 7 anos de João Lourenço, que, ironicamente, apresentou-se como um homem que pretende entrar na história como um homem do milagre econômico, né? Ou seja, segundo ele, né, José Eduardo, ou seja, Agostinho Neto lutou pela independência, conseguiu, José Eduardo Santos lutou pela paz, conseguiu. Eu pretendo entrar na história como um homem do milagre econômico, nas palavras de João Lourenço. Bem, milagres ou não milagres, mas depois disse que não acredita em milagres porque Jesus já morreu faz tempo. Pronto. 2017 para cá, pá, tem acontecido muita coisa, de fato. E pá, do ponto de vista político, algumas coisas que puderam ou tentaram mudar, nomeadamente as questões das liberdades, que é a minha área de estudo, não é? Alguns índices que podemos aqui considerar. De facto, o João Lourenço, nos seus primeiros meses, tentou, de alguma forma,
de liberar um pouquinho esse espaço de liberdade de expressão, mas depois abandonou o desafio, hoje já estamos a caminhar mais abaixo. Mas sim, em termos de comparação, há mais fome, não é? A miséria acabou por se, digamos, vir acima, isto também pelo próprio contexto social atual, há uma crise mundial, há também uma questão do crescimento da inflação, não é? E tem havido um problema muito grande, que a inflação está muito alta e a produção está baixa, ou seja, o sofrimento acabou por se tornar mais genérico, o poder de compra está quase zero para a população, né? Ou seja, temos aqui problemas que, do ponto de vista social, o país piorou nos últimos 7 anos. A cesta básica hoje está a custar 11 vezes mais do que custava em 2022. Ou seja, os últimos 7 anos têm sido mesmo de decadência total, não é? Do ponto de vista social. O povo angolano tem sofrido bastante nesse sentido. Então, pá, se houve mudanças, houve, mas são essas mudanças, é para o pior mesmo. Está cada vez pior. Infelizmente, essas poderiam ser algumas notas a considerar nas mudanças que houve nos últimos 7 anos. Do ponto de vista social, é lastimável. Não há um projeto econômico propriamente dito que dê alguma esperança ao povo, que epá, amanhã pode ser melhor, não há. Os economistas, digamos, ligados ao governo, não apresentam nenhuma proposta para fazer face à crise. Então, estes têm sido os últimos 7 anos. 7 anos de muita batalha para o povo angolano. Sim. Nossa, Yeah. a situação cada vez mais está péssima. Mas Tá. você como um analista social, né? Você como uma analista social, como é que você tem enxergado as questões sociais, sobretudo sociais, não políticas, mas sociais mesmo em Angola? Como é que você tem visto a sociedade angolana face a essas questões que você apresentou, dessas dificuldades que o povo angolano vive? É assim, o contexto atual remete à população angolana em situações um bocado mais desafiadoras. Isto porque temos uma população jovem, esmagadoramente jovem. Temos uma população que é cada vez mais lúcida, não é? Ou seja, percebe muito mais da situação real do país do que ontem. E temos uma população que tenta, de certa forma, escapar dessa situação, não é? Há bem pouco tempo era difícil você encontrar jovens a se inteirarem mesmo com os problemas sociais. Hoje já é muito mais fácil encontrar um grupo de jovens a discutirem sobre os problemas sociais, a discutirem sobre as questões econômicas, a discutirem sobre a possibilidade de sair do país. Ou seja, há uma sociedade, a sociedade angolana acaba por ser mais envolvente nos problemas que sofrem no dia a dia. Isto porque também há a questão, digamos, o acesso à informação. Se ontem você tinha uma restrição quase que exclusiva da informação vinda dos meios de comunicação social, digamos, tradicionais, hoje a sociedade angolana tem acesso à informação através das plataformas digitais, redes sociais, nomeadamente. Ou seja, acaba por ser mais envolvente e mais exigente até um certo ponto. Por quê? Há essa necessidade também de quererem as coisas que essa sociedade vê noutros povos de lá fora, não é? Então, nós temos aqui essa realidade, esse novo contexto. Hoje em dia, se olha para a juventude, quer se posicionar no TikTok, quer também ter uma rede social que efetivamente lhe dê um meio, inclusive para mudar de vida.
mas acaba por se deparar com um desafio que é não tem acesso à internet, quando tenta... Ou seja, você encontra uma sociedade que está totalmente focada, preocupada para tentar sair da situação em diversos caminhos, ou seja, em caminhos diferentes. Tentam procurar meios para poder sair da situação, mas também não conseguem porque a realidade em si não permite. Ou seja, nós temos Sim. esse contexto Uhum. social muito desafiador atualmente. Yeah. Pá, é uma Não, sociedade que é uma sociedade muito, ou seja, os desafios são maiores e também tentam perceber da melhor forma possível. Ou seja, temos uma sociedade, nos últimos 7 anos, a sociedade angolana mudou completamente a sua visão de ver as coisas, principalmente nesse sentido. perfeito. Yeah. E pegando aqui, já que você também faz uma análise com relação às sociedades palopes, como é que você tem visto a juventude hoje na comunidade palope? Como é que você tem visto isso? A juventude nos palopes. Assim, a minha visão sobre os palopes é uma visão bastante, digamos, os palopes é uma sociedade que praticamente não faz nada. Ou Sim. seja, não há nenhum projeto. Sempre se perguntar o que é PALOP. PALOP é um grupo de países de língua oficial portuguesa, africanos. Ou Sim. seja, é só isso. Não existe, não é uma comunidade propriamente dita que tenha uma sociedade focada por um objetivo comum. Uhum. Palopes são um grupo de países que falam português em África. Não há uma sociedade como, por exemplo, vai encontrar uma sociedade europeia. Né? Tipo, é uma sociedade europeia que defende valores, costumes e não sei o quê, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Não há esse palope, não há. Não, ou seja, não temos essa sociedade propriamente dita. Vai olhar para a juventude. A própria juventude dos palopes não tem projeto de sociedade. Não há palope. Então, se me perguntar, não existe palope. Não há como classificar palope, porque o palope, enquanto sociedade, é uma sociedade totalmente desorganizada. Não tem uma estrutura. E, portanto, são povos que vais encontrar, tem ali um Moçambique, tem ali um angolano, tem ali um cabo-verdiano, tem ali um santomense, e é só Existe uma isso. singularidade muito grande, né? Acentuada. E admira-me esse facto de não haver esse interesse de poder fazer alguma coisa enquanto comunidade. Sim. Então, pá, não existe sociedade palop. Não existe. É só ver aqui a diáspora. Olha para a diáspora. Para poder efetivamente perceber o que é palop, olha a diáspora dos palopes. Ela sequer tem uma. Não há uma organização na diáspora palop que efetivamente tenha foco, tenha algum objetivo social. Não há. Não há nos palopes um programa digamos, do ponto de vista da organização, porque existe essa organização, por exemplo, que dê bolsa de estudos para jovens, ou que organize atividades para qualquer coisa, não existe. Não há, a não ser que eu não conheça. É, acho que Não, também não há, não, também não, não tem esse. não, eu sei o que vais querer aqui nomear uma coisa ou outra. Oh, sim, pronto. Alguma coisa ou outra, sim. Não, Mas, não. mas não tem impacto. Não Sim, tem não tem impacto. impacto. Porque eu ia falar assim, nós somos uma sociedade muito cada um por si, Deus para todos. Exato, Entendeu? exato. É meio que assim, nós não temos uma organização, tanto a organização entre os países, a gente não vê um impacto dos países, dos presidentes. Eles se reúnem, nós tivemos, acho que nesse ano, não,
Acho que foi não, esse ano, não, foi ano passado, que teve a assembleia, a conferência dos Palopes, né, no qual os Sim. presidentes estavam lá conversando e Uhum. tudo mais. Mas em que isso traz de benefício para a própria comunidade, entendeu? Por exemplo, eu falo assim, uma questão muito simples. Vou falar os vistos, visto de permissão de entrada nos países. Nós somos co-irmãos e nos cobramos vistos para entrar em determinados países, né? E isso não tem cabimento, na minha visão, não tem cabimento nenhum, porque nós falamos a mesma língua. Nós temos um laço cultural idêntico. Estamos ligados historicamente. Mas isso tudo ainda não é suficiente para nos liberarmos de acesso à entrada, por exemplo. Então, qual é o benefício dessa comunidade? Né? Sabe, Em sabe, que ela impacta na tua e na minha vida? essa é a questão. Sabe, há uma tese, essa questão que acabas de tocar, é uma tese muito interessante. Os palopes, na verdade, eu quando disse ao princípio que não existe, realmente não existe, não existe. Não, eu sempre que digo isso, as pessoas, não, mas tu és muito pessimista e não sei o quê. Não, mas é assim, eu conheço o conceito, a visão que eu tenho sobre o conceito de sociedade. Eu moro na Europa, eu conheço a sociedade europeia. Sabe, aqui na sociedade europeia propriamente dita, que esse grupo de países, 26 países, que agora saiu o Reino Unido, eram 27, é um grupo de países. Eles realmente são uma sociedade. Os jovens da União Europeia, eles têm os mesmos benefícios. É que as pessoas não fazem a mínima ideia. Os jovens da União Europeia têm mesmo benefício a partir de viagens, vistos, está liberado em 26 países, estudo, trabalho. Ou seja, eles têm o seu parlamento que discute questões da sociedade deste grupo de 26 países. Não é? Agora, quando eu digo não existe, Paulo, é nesse sentido. Para já, veja só, o mais engraçado, o Portugal esteve lá, portanto, colonizou aqueles países, mas Angola não tem fronteira sequer com Moçambique, nem com Cabo Verde. Ou seja, são países que a única coisa que têm em comum é a língua. Moçambique está lá do outro lado, Cabo Verde está do outro lado, está lá na África Ocidental, inclusive, não é? Depois vais encontrar São Tomé lá no... do ponto de vista ou seja, geográfico, há esta dificuldade. E há quem defenda que esse facto de não haver esta ligação, digamos, geográfica, territorial, contribua, de certa forma, nessa desorganização do ponto de vista da estrutura dos PALOP. Certa ou errada, é uma tese que, de certa forma, pode, inclusive, justificar a desorganização que há nesta sociedade dos países africanos de língua oficial portuguesa. Agora, o que é que eu esperava dos PALOP? Eu acredito, que nós somos mais de 5 países agora, deveríamos ter pensado, ou seja, deveríamos pensar num projeto de imposição ou cultural, ou política, ou econômica, para, de certa forma, mostrarmos ao mundo e aos nossos vizinhos que realmente a união faz a força. Ok? Por que não se cria um programa de pressão, por exemplo, ao ex-colono, que é Portugal, para que, de certa forma, haja alguns benefícios dos povos que venham dos PALOP? Não agora desse projeto do visto portanto, da CPOP, não necessariamente, até porque é um projeto de Portugal, não é nada, não tem que ver com outros países. É o Portugal que fez que teve esta ideia, porque precisa da mão de obra barata, não é? Quer que os palopes venham para cá e que, pronto, sirvam os trabalhos que os portugueses não querem fazer. Agora,
Nós devíamos efetivamente criar políticas sociais para, de certa forma, principalmente olhar para a camada juvenil. Eu não vejo iniciativas que efetivamente ajudem a juventude dos palopes quando vão fora, não é? Então, tipo, a sociedade dos palopes, mano, não existe. Não existe. Não existe. Vai, é a visão que eu tenho. Eu participei. Eu sou membro da juventude da CPLP. Portanto, dentro da juventude da CPLP, temos também a juventude dos PALOP. Não é? Temos a Assembleia dos PALOP. Sim. Eu conheço as discussões internas dos PALOP. São discussões que efetivamente não levam a lado nenhum. As discussões da juventude dos PALOP, tanto quanto da CPLP, e se comparadas com outras organizações juvenis, pá, é de lamentar. Nós temos, não está-se a pensar no futuro próximo. Eu acho que, enquanto jovens, eu sempre disse, isso também é abrangente à União Africana. Sempre disse, enquanto jovens, devíamos nos preocupar, fazer pressão para que a União Africana funcione enquanto organização. Hoje em dia está comprovado que... Principalmente para a juventude. E sim, para a juventude. E hoje em dia está comprovado que para as coisas funcionarem tem que ser em grupo. É em grupo. Você olha para o contexto mundial, são apenas 2 países que trabalham a sós, que falo concretamente da China e a Rússia, que trabalham a sós, entre aspas. O restante é a União Europeia e os Estados Unidos, que trabalham em grupo. Ok? Pá, agora, se está a haver um espírito de poder trabalhar, vou me tornar grande sozinho e tudo mais, Gaddafi já dizia, ninguém será grande enquanto os outros continuarem pequenos. É essa visão que a gente tem que passar para a nossa juventude, entendeu? Para a nossa juventude, para a juventude do PALOP, para a juventude africana. Eu sei que há encontros da juventude africana, né? Eu nunca participei, nunca fui convidado, nunca tive nenhum medo de como chegar lá, né? Mas eu sei que existe... Mas ela está aí, existe. Só não tem convite. Mas existe para quem? Para quem? Qual a finalidade? Se eu, como sociedade, não tenho... Exatamente, porque nós não temos visto nenhuma ação concreta com relação a isso. Né? Não temos uma ação concreta, nem para a juventude regional, né? Nem para a juventude das comunidades. Né? Dia 20 agora foi celebrada, dia 20 agora de março foi celebrada o dia da francofonia, ou seja, dos países francófonos. Né, dos países francófonos. Mas o que foi visto? Foi visto reflexão, né? Foi visto reflexão dos países em si. Eu vi reflexão do Burkina Faso com relação ao dia da francofonia, como é que isso impacta hoje, no período de transição em que eles se encontram, por exemplo. Eu vi que o Congo, por exemplo, não celebrou esse dia por causa do que está acontecendo no país, que a França e toda a comunidade internacional. Eu vi que também, nem sabia que existe uma presidente da francofonia, nem sabia disso, né? Acho que não é presidente, acho que é diretora da francofonia, que foi lá na França se encontrar com o presidente Macron e tudo mais. Né? Mas, a gente vai ver esses encontros e tudo mais, mas qual é a ação concreta em que isso atua na base da população, que isso atua lá no agricultor jovem, que não tem oportunidade e que vive trabalhando diariamente para poder sobreviver, entendeu? O que esses debates vêm trazer para aquele jovem que não tem nenhuma oportunidade de vida, que não tem nem como estudar ele tem essa oportunidade no seu país. Então, se a gente analisa que esses encontros não têm esse impacto, então de nada serve.
né? Então, de nada Sim, serve. sim, sim. É só benefício para quem vai, né? Para quem vai a esses encontros, para quem tem o hotel pago, para quem tem estadia paga. É só isso. Então, aquele é um grupo minúsculo e que é considerado como juventude africana, como é considerado como juventude PALOP, que é considerada juventude CPLP, juventude de francofonia, porque ela não impacta ninguém isso. Né, mano? Isso não impacta ninguém. É claro que não, mas a questão é assim, há quem é mais pessimista que eu, né? Não se pode esperar, não se pode esperar que essas organizações ou esses encontros impactem. Se efetivamente é só olhar para o contexto dos países de onde vêm essas organizações, não é? Assim, eu sempre tenho dito o seguinte: há uma forma muito particular dos africanos olharem para os seus problemas. O primeiro problema é que, ao invés de olhar para o problema como seu problema, estão à procura do culpado e normalmente olham-se para as questões do passado. Pá, nós estamos aqui porque eles vieram cá, destruíram e tudo mais e tal, e tal, e tal. Esses são é sempre apontar lá fora. Entende? Você, Sim, eu digo, sim. todos esses encontros, não vão para a França, não sei o que e tal, eles chegam lá, o discurso é que, pá, vocês foram lá, destruíram e tudo mais, mas eles estão lá, esses mesmos que fazem estes discursos, acusando, ou supostamente a quererem nos levar a acusar estas organizações internacionais e tudo mais, são os mesmos que volta e meia estão à mesa a beber do bom vinho com quem quer que nós apontemos o dedo. Entende? Mas quando a pessoa traz esse tipo de reflexão, não, mas é porque tu que estás a... Não, não é tirar culpa ou atribuir culpa a isto ou aquilo. O problema é que nós temos esquecido que nós é que lidamos com esses problemas e devemos ser nós a resolvê-los. Nós temos de discutir sobre modelos e encontrar soluções para os nossos próprios problemas. Você pode ser presidente de francofonia, vai à França. Vai à França. Fazer o quê? Discutir sobre o quê? Entende? Qual é o tipo de solução que pode vir da França? É? Essa é a questão. Você, não, porque pronto, somos os PALOP. Ok? Você vai ver a discussão dos PALOP. A analisar, não sei o quê, pá, o tempo, a escravatura, tal. Ok. Mas a pergunta é, o que é que nós estamos a fazer, como nós queremos fazer para resolver o nosso problema? Porque esses que nos levam a acreditar nesse discurso estão a comer junto com aqueles que supostamente estão a nos fazer mal. São amigos, têm os seus filhos lá, têm os seus dinheiros guardados naqueles bancos lá. Ou seja, é ali onde eu digo o problema, o desafio. Aqui a questão são os desafios. O desafio da juventude africana é, efetivamente, agora deve passar a extinguir a União Africana e fazer uma nova União Africana. Porque, individualmente, não vai dar certo. Essa questão das organizações, olha para a francofonia, olha para os PALOP, olha para todas as comunidades, esses grupinhos que existem, ninguém está a fazer nada. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos estão a discutir exatamente os mesmos problemas. Há sempre um grupinho a liderar o debate, a trazer os temas. Os temas são sempre os mesmos. E nós já estamos na terceira geração, vamos à quarta. Estamos a lidar sempre com os mesmos problemas. Olha para a diáspora. O que acontece? Quando o africano sai de África, vai para a Europa ou para a América, safou-se e está feito. Não é? Ou seja, não há que o interesse de podermos resolver esses problemas em comunidade. Porque o problema é que está em olhar nas comunidades. A União Africana não funciona. Por que não funciona?
Porque depois aqui vai, não, mas não funciona porque o Ocidente não quer que não funcione. Mas não quer que não funcione, nós estamos a deixar que ele não permita que funcione. Não é? Sim. Quem é que lidera a União Africana? O que é que realmente está por trás? Você quer que a União Africana funcione, mas enquanto que o financiamento desta organização, 60% do financiamento desta organização vem da União Europeia, outra organização que lida com seus problemas, com seus povos. Percebe? Nós temos esses problemas de fundo. Você vai, mas a Europa não quer deixar, não quer que. Mas é claro que não vai, porque ele é que financia a organização. Pá, o bolso paga, o bolso manda. É simples. É simples. Ou seja, nós temos inimigos externos. Sim, temos. Sempre tivemos. Continuaremos a ter. Mas temos inimigos internos. O foco deve, eu sempre digo, o foco deve ser E nos como? inimigos. Percebe? Então, as políticas mundiais funcionam exatamente da mesma forma. A Europa quer destruir a China, e do ponto de vista econômico. A China quer fazer o mesmo. Os Estados Unidos quer fazer o mesmo com a China. A China quer fazer o mesmo com os Estados Unidos. Essas brigas entre nações sempre existiram, hão de existir. Mas a diferença entre nós e eles é que eles estão focados em resolver seus problemas internos. E nós estamos focados em quê? Acusá-los de manhã à tarde. E pegar dinheiro depois. Ou seja, nós temos problemas de base. Por que não se corta de uma vez por todas? Nós podemos ter uma União Africana que possa enfrentar uma crise de pelo menos 10 anos sem que receba financiamento da União Europeia. E eles deixam de interferir. Acredite. Eles deixam, porque eles só interferem porque eles pagam. Ou os próprios países africanos, se são 55 países, de acordo com a Constituição dos países, são 55. Cada país tem alguma taxa, né? Todo país tem um PIB. Não pagam a taxa. Né? Então, deveriam pagar uma taxa para que a própria instituição funcione. Como pode uma instituição que tem 55 países sair do seu próprio continente e ir pedir financiamento para a instituição, de uma outra instituição que eles mesmos fazem contribuição para manter a própria instituição? Isso não tem cabimento. Exato. Não tem cabimento. O problema está ali. E por isso eu sempre digo, nós estamos certamente que todo o debate é interessante e é bom que exista. Mas é preciso nós termos o foco. Nós temos de discutir realmente aquilo que interessa. Eu não estou aqui a inibir a culpa ao Ocidente pelo passado, mas eu estou a dizer, existem problemas no presente. Ok? Exatamente. Senão, é algo... Senão, imagina, falaste das cotas. Existe uma taxa para contribuição para a União Europeia. Até há bem pouco tempo, quem pagava as cotas de outros países era a Líbia de Gaddafi, porque eles não pagavam. E até hoje não pagam. Sim. A maior parte dos países membros da União Europeia não pagam a sua cota. Quando um país tem problema de conflitos, fome, tudo, pedem ajuda à União Europeia. Pá, desculpa. É aquilo aí, né? Para eu comer, preciso de ajuda de outro. Né? Outras palavras, isso aí. Está tudo errado. Ou seja, por isso é que a União Africana não funciona. Não há outra análise ou outra abordagem que se possa fazer se não partirmos nesse ponto, não é? Porque, mas imagina, é assim. A outra questão, deixa-me só dizer isso, antes que eu me esqueça. A outra questão importante
que as guerras na região. A União Africana tem, portanto, um setor que eles criaram, que é a Troika. Portanto, esse departamento lida com os conflitos regionais. A Troika, portanto, que supostamente resolve, ou seja, foi criada para resolver os problemas de guerras regionais, é financiada pelas organizações internacionais. O presidente do Quênia, Dias, matou-se de rir. Ele disse: a nossa própria organização, que supostamente serve para resolver os problemas, digamos, regionais, é financiado pela União Europeia. Ele é o membro da organização, matou-se de rir. Pá, então, são essas questões que devem efetivamente nos indignar ao ponto de, como eu disse, extinguir esta organização e criar outra. Tá, mas aí veio o questionamento, né? Como podemos, nós, juventudes, que temos essa consciência, podemos interferir nesses problemas? É assim, nós Acho que temos... a tua imagem sumiu, mano. Sumiu? Ai, já sei. Sumiu. É o despertador. Já percebi. Bom, retomada, gravação retomada. Ok, já recebi aqui a notificação. É o seguinte, eu acho que enquanto jovens, temos mais desafios e mais obrigações do que aqueles propriamente que nos governam ou lideram estas organizações, não é? O nosso papel, efetivamente, deve ser fazer essa pressão e que realmente... Porque esses senhores, os nossos coroas, eles pensam que nos representam, mas nós não acreditamos nessa representação que eles supostamente querem fazer parecer que nos governam, nos representam, mas pelo menos a mim não representam. É fazer com que eles percebam que nós estamos literalmente insatisfeitos. Por quê? Porque a falta da participação de um debate juvenil mais organizado faz com que eles não pensem em nós, nem se questionem se realmente nós estamos interessados em resolver esses problemas. Precisamos mostrar a eles que estamos insatisfeitos e temos ideias para solucionar estes problemas. Quanto à União Africana, existem várias formas, várias teses, né, de muitos investigadores que sugerem a forma de resolver esse problema. Um deles é o que estávamos a falar há pouco, é acabar com esses financiamentos externos. Portanto, tem de se acabar com os financiamentos externos, fazer com que todos os Estados-membros contribuam com a sua quota parte, e eu tenho sido mais radical nesse sentido. Temos de extinguir a União Africana, criar outra União Africana com ideias próprias, ou seja, nós temos de criar uma espécie de... Isso aqui podes não concordar também, e imagino, por ser um afrocrata muito, digamos, que prima pelo discurso da unidade no modo geral, mas eu discordo que a União Africana inclua 55 países assim logo na primeira fase. Ou seja, a minha ideia é que se desfaça essa União Africana dos 55 países atuais, se cria uma espécie de União Europeia que comece a fazer o seguinte: para fazer parte da União Africana, tu tens que cumprir isso, tens que garantir isso e aquilo. Chega de brincadeiras, chega de andar por aí a fazer coisas. Se tu quiseres fazer parte da União Africana, tu tens que garantir direitos humanos, tens de garantir desenvolvimento ao povo, tens de garantir liberdade de expressão ao povo, tens de garantir isso e aquilo, e ali tu tens condições para fazer. O teu país não pode estar em guerra, só assim tu podes fazer parte da União Africana. Ou seja,
a União Africana deixou de ser uma organização de brincadeiras de mau gosto. Agora que há norma, há leis a cumprir para que se faça parte. Só assim os líderes africanos, os líderes que governam os 54 estados africanos, poderão ser mais sérios. Por quê? Haverá pressão da juventude daquele país que não faz parte da União Africana, quando olhar e perceber que os países membros da União Africana, a sua juventude tem benefícios, começou a funcionar, tem organizações, cooperações com outras organizações, de ir e vir, de estudar lá fora com bolsas dessas organizações, e a juventude começar a exigir dos seus governos para que se acabe com os problemas que impedem que o seu país faça parte. E aí perceber-se-á que a União Africana realmente é uma organização e há de funcionar. Enquanto for esta organização de esse espírito de solidariedade, é para irmãos, vamos todos fazer parte. Mas há países que têm a pena de morte. Há países que estão em guerra. Ainda lhe dão a presidência da União Africana. Há presidentes a fazerem golpes de Estado nos seus países, ainda espera que amanhã seja presidente da União Africana. Essas questões é que fazem com que ninguém leve a sério a própria organização africana. Sim. Eu ia dizer o seguinte, né? Existe, na teoria, o que você acabou de falar, ela existe. Na teoria, ela existe. Não sei se vocês têm o conhecimento da Agenda 2063. Uhum. Não sei se você tem. A Agenda 2063 é a agenda da própria União Africana, que ela visa todas essas palavras, todas essas frases que você acabou de dizer. Ela tá escrita na sua norma, tudo isso que você falou, está tudo escrito. Que até 2035, por exemplo, já não tem que ter mais conflito em nenhum país africano. Nós queremos fazer com que a saúde seja gratuita no continente, que a população não passe necessidade, a fome seja erradicada. Tudo isso ela está... Mas, acima de tudo que você acabou de falar, ela também... O problema da União Africana, ela começou na base dela. Muito antes de tornar União Africana, porque antes era a Organização da Unidade Africana. Né? Mudou para a União Africana em 2002, com Thabo Mbeki, né? Como antigo presidente da África do Sul. Então, na Constituição da Organização da Unidade Africana, o problema já começou aí. Por quê? Porque tinha dois grupos. Né? Dois grupos. Uns que defendiam de que os países deveriam ser totalmente autônomos, não deveriam depender de certa influência dos países europeus, das suas colônias, e que já na Constituição dos países eles deveriam ter as suas próprias moedas, não depender de nenhuma moeda europeia, né? No ato da Constituição de cada país. Né? Imagina, lá na década de 1960, né, eles já tinham essa visão. Teve um bloco que teve essa visão e um outro bloco que falou, não, isso aí vamos mudar aos poucos. Vamos continuar com a dependência dos países europeus, vamos tendo o uso da moeda deles. De uma certa forma, a gente vai mudando aos poucos. E quem ganhou a votação nem preciso nem dizer, né? Qual é o grupo que venceu. Né? Então, a Constituição da base, ela veio a partir dos presidentes que tinham ideia de como governar os seus países, né? Porque os países também se tornaram dependentes, e da própria organização. Sobretudo, tudo colidiu tudo foi para a organização final, né? Para a União Africana, né? Para a Organização da Unidade Africana. Em 2002, o que acontece? Só muda a pronúncia, o título da organização. Passou para a Organização da Unidade Africana para a União Africana. Mas a base era a mesma ainda. Sim. Então, os problemas primários eram os mesmos ainda. Então, a gente vai ver países que entraram depois, mais tarde,
na na Organização da Unidade Africana tarde, mas ainda assim não pagava as suas cotas. Entrou tarde na organização, ainda tinha as questões de base no seu próprio país. Então, presidentes que não cumprem, como você falou, né, eles não cumprem nem o mínimo do seu país, eles querem ser presidente da União Africana. Sim. Então isso não vai avançar. Né? Mas agora, você desfazer tudo, né? Falar, ó, acabou, a partir de agora não tem mais União Africana, né? Acabou. Acabou tudo. Mas também, acabou tudo. Mas também eu iria falar assim, qual país começa? Quais irão ser escolhidos? Quais irão ficar de fora? Entendeu? Sim, esse é o por mais que fale assim, não, exatamente, por mais que você fale assim, não, agora só vai entrar aqui presidentes que não subiram com golpe de Estado, que cuidem da sua população, que não tem conflito, que as questões sociais estejam resolvidas. Nós só vamos ter 2 ou 3 países. Né? Do leque de 55, nós só vamos ter 2 países. Nós só vamos ter Seychelles, Maurícias e Botsuana. De resto, ninguém vai entrar. Por quê? Porque todos eles têm esses problemas. Cabo Verde. Sim. Entendeu? Vamos Cabo Verde. Então, ter um leque de pelo menos 10. 10 países no mínimo, pode começar no mínimo. Depois ficam aqueles que ainda não podem, mas estão quase a entrar. Mas só que o grande problema é que os presidentes que fazem parte da União Africana, eles mudam de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Eles mudam. Né? E também, na minha visão, não poderia ter a questão democrática, tem que ser em primeiro lugar. O presidente que não quer sair do poder não pode participar. Claro, é simples. Né? É simples. Não pode participar, por exemplo, presidentes como Paul Biya, por exemplo, o presidente não pode. Nguema, eles pode. todos não vão. Entendes? O problema é essa aqui. Essa é a única forma de fazer isso funcionar. É dizer a todos que acabou a brincadeira. Por quê? Todas aquelas leis, normas de governança e tudo mais que constam na Agenda 2060. Portanto, aquilo tudo também está nas constituições, está na Carta da União Africana, está em todas as constituições africanas. Sim. Mas há países que cumprem, há outros que não cumprem. Há uns que cumprem mais, outros menos. Entende? Mas o que acontece, por exemplo, na União Europeia? Os países cumprem a sua agenda, cumprem a sua Carta Magna, porque sabem que, se não cumprirem, são penalizados ou podem sair da organização. E sair da organização é complicado. Não só do ponto de vista econômico, tem que ser no mínimo um país como o Reino Unido. Não é? Sim. Os países que já lançaram suas candidaturas há 20 anos estão ainda na luta para garantir que o mínimo exigido da Carta da União Europeia esteja lá e que façam parte. Ou seja, nós temos de chegar a este nível de dizer, pá, a União Africana agora recomeça com apenas 10 países que cumprem os mínimos requisitos. Os restantes hão de entrar na medida em que vão trabalhando na garantia das condições daquilo que é minimamente exigido na organização. Uma das exigências da União Europeia para que tu faças parte da União Europeia é que tu implementes primeiro uma economia de mercado. Garanta a democracia, liberdade de expressão. Ou seja, são coisas mínimas que todo o povo precisa para viver minimamente tranquilo. Os seus direitos garantidos, a sua liberdade de expressão, o direito à propriedade privada, o direito ao emprego, à educação e tudo mais. Tens de garantir o mínimo para que faça parte dessa organização.
Ou seja, essa é uma forma que a União Europeia encontrou de obrigar os países a trabalhar para o bem de seus povos. Portanto, você Perfeito. olha para por exemplo, um Ruanda. O presidente Kagame pá, tem essas questões de desenvolvimento sustentável e tal, tudo bem. Mas está lá, está sentado naquele cadeirão, não quer sair. Ou seja, essa forma de governar impede com que outros cidadãos que tenham vontade de fazer política, tenham vontade de participar, tenham desejo de fazer-se ouvir, que as suas ideias sejam ouvidas ou implementadas, os seus direitos sejam limitados, não é? A partir do momento que tu não garantes essa liberdade de exercício político, social do cidadão, você não pode fazer parte da União Africana, porque a União Africana é uma organização que tem como objetivo realizar os interesses dos povos africanos. É esse que tem que ser o ponto. É esse que tem que ser o mínimo para se fazer parte da organização africana ou da União Africana. Enquanto não houver essa exigência, enquanto não houver este impedimento, tudo vai continuar como está. Porque, pá, eu faço o que eu quiser no meu país e ainda sou membro da União Africana. Ainda posso concorrer à presidência. Quem é que vai cumprir? Ninguém. Por quê? Ninguém cumpre nada, Exatamente. ninguém pede nada a ninguém. É simples, tão simples quanto isso. Pá, Perfeito. é radical? É. Mas para que nós possamos resolver certos problemas, exige de nós um certo radicalismo. Pá, extingue-se essa organização, a atual organização, ou seja, a União Africana, acabou. Ponto, não existe mais. Suspende-se a atual Carta da União Africana, trabalha-se num novo documento, pelo menos começa-se com 10 membros ou mais, aqueles que garantirem as mínimas condições de um povo digno, que dê dignidade ao seu povo, e logo se vê aqueles que tiverem interesse, trabalhem para garantir o mínimo exigível para se fazer parte da organização da União Africana, que tem como objetivo realizar os objetivos do povo africano. Tão simples quanto isso. Agora, deem-nos essa organização africana pelo menos 10 anos para verem o que nós somos capazes. Deem à juventude. Deem-nos essa organização africana. Realmente. Realmente. Yeah, pronto. Mano, já estamos quase finalizando aqui, já estamos Uhum. finalizando a nossa conversa. Tem muito assunto para conversar, mas eu quero perguntar para você, como que você enxerga o nosso continente daqui a 10 anos, daqui para frente? Pá, é uma pergunta interessante. Olhar para o futuro. Bem, 10 anos. É assim. 10 anos ou mais. 10 anos ou mais. 10 anos ou mais. Epá, não importa o tempo. O certo é que o futuro da África está bastante comprometido. Não importa se é daqui a 10 ou 20 anos mais. O futuro de África está bastante comprometido porque ainda estamos num retrocesso quase que sobrenatural do ponto de vista das políticas sociais, não é? A probabilidade é de que a juventude comece -se a impor mais, e isso há de criar muitos problemas em muitos países. Ou seja, há probabilidade de haver turbulências sociais em muitos países africanos, porque a juventude africana está a começar a perceber que efetivamente os inimigos estão mais dentro do que fora. E as mudanças nesse aspecto tendem a causar muitos problemas em África. Angola é um desses exemplos. Sempre que se tentou parar uma mudança, partimos a guerra. Sempre. Uhum. E isso é um bocado um todo em África. Sempre que alguém tenta provocar uma mudança, há quem
parte para a agressão. Porque tem-se a ideia de que existem certos africanos escolhidos por uma força qualquer que têm o direito de governar a maioria. E que os outros têm o direito e a obrigação de se submeter ao juízo dos escolhidos. E são esses espíritos, esta força de impor ideologias, culturas e tradições à maioria que vai começar a se questionar nas próximas décadas. E eles vão agir com violência. Perfeito. Yeah. Então, mano, voltando aqui para a questão você, né? O que significa Tiaia ou Chiaia? É Tiaia, na verdade é Tiaia. Era Tiaia antes de estragarem o nome. Ou seja, tinha um T na frente? Tinha um T. Ou... Tinha um T. Tiaia. Por isso que eu sempre falo, esses nomes assim, sempre tem um Ti. Exato. Tinha um T, mas o nome foi aportuguesado. Foi aportuguesado pelo contexto dos registros civis na administração colonial. Era Tiaia, portanto passou a ser Chiaia, né? Esse aportuguesado, essa imposição cultural que sofremos, o meu nome também acabou por ser uma vítima. Pronto, mas o que significa? Bem, a informação que eu tenho do meu pai é que Tiaia, pelo menos da conversa que eu tive com a minha avó, é que Tiaia significa tronco. É um tronco, exato, tronco mesmo, da árvore cortada ou não, mas um tronco resistente que se localizava, neste caso se localiza, numa das matas muito densas do povo dos meus antepassados, no caso o meu avô, porque o nome ou seja, é uma homenagem ao irmão da minha avó. Então, supostamente, numa história, digamos, mítica daquelas famílias, das minhas origens, havia um tronco enorme onde se resolvia problemas, ou seja, se utilizava como um trono do rei, né? Naquela tradição. Perfeito. Então é um bocado disso, é o que a minha avó contou, mas o nome foi atacado, foi brutalmente. Foi uma vítima também. Foi uma vítima, foi. Yeah. Mas quantos de nós já tiveram nomes africanos mudados por conta da colonização, né? Mas o mais importante é a nossa identidade, né? Apesar que o nome também faz parte da nossa identidade, mas quem nós somos? E agora eu te pergunto, que mensagem você quer deixar à juventude, ao africano na diáspora, né? Como que ele pode impactar a sua vivência fora do continente, pode impactar na vida dentro do continente? Bem, mano, essa é uma questão, essa é uma discussão que infelizmente não se tem levado em conta, né? O papel, eu tenho dito, o papel da diáspora nas mudanças sociais necessárias em África. Há tempos eu fiz um texto que visava mais ou menos essa questão do papel da diáspora e naquilo que diz respeito às mudanças e ao desenvolvimento dos países de origem. E achei interessante que é quase unânime que a diáspora, pelo menos essa nossa diáspora, porque a diáspora das independências, foi brutal. Foi brutal.
A diáspora das independências, ou seja, todas as mudanças que questionaram, confrontaram o poder colonial em toda a África, foi feita pelos grupos estudantis na diáspora. Uhum. Sim. Toda mudança feita até as independências africanas é fruto dos grupos, ou seja, é fruto das diásporas africanas. Ou seja, estamos a assumir que realmente a mudança, ou seja, aqui pode parecer um bocado, digamos, afronta aqueles irmãos que estão lá no terreno e lutam dia e noite, as ruas enfrentam, dão peito à bala e tudo mais, mas parece que se retirou um bocado dessa responsabilidade da diáspora em contribuir verdadeiramente nas mudanças sociais nos países africanos. Então, eu penso que tudo o que temos de fazer enquanto jovens na diáspora é olhar um bocado para o passado, naquilo que foi feito, como foi feito pelas diásporas das independências. A vontade que eles tinham para contribuir, a maneira como eles o fizeram, se calhar há de nos obrigar um bocado a olhar um pouquinho além e perceber que temos muito mais que fazer do que pensamos. Não é? Ou seja, eu acho que o desafio está em perceber o nosso papel enquanto diáspora para impulsionar mudanças nos nossos países. Eu acho que isso primeiro devemos pensar em como participar, qual o nosso papel e depois respondermos a pergunta que fazes. O que é que devemos fazer? Senão, provavelmente faremos as coisas de forma errada. E atenção que há outro problema. Muitos países africanos, Angola é um deles, onde, digamos, quem detém o poder político econômico vê a diáspora como uma inimiga, não é? Muitos países africanos também lidam com a mesma problemática. Mas isso também justifica-se pelas mesmas razões que acabei aqui de dizer. Por quê? Eles sabem que todas as mudanças, até agora, até a independência, vieram foram feitas, as revoluções começaram na diáspora. Então, ali acaba por se compreender a importância, ou seja, o papel da diáspora. Se é vista como inimiga, é porque realmente tem muito o que fazer. Sim. Yeah. Perfeito, perfeito. Temos muito que fazer. E agora eu faço o caminho inverso. O que você, qual a mensagem que você deixa para o africano que está no continente? O africano que está no continente, é assim, primeiro tenho de lamentar. Por tudo quanto o africano enfrenta. Eu tenho dito que, pelo menos nós em Angola, nunca tivemos um período para sorrir, não é? Vivemos 500 anos de imposição cultural, política, portanto, do poder colonial. Conseguimos a dita independência, 75, partimos a uma guerra, fomos a 92, realizamos eleições, partimos novamente a guerra, conseguimos a paz em 2002, veio a corrupção, nepotismo, roubalheira. Enfim, estamos aqui neste vai e vem e nunca tivemos um momento, digamos, para dizer, estamos aqui, lutamos 50 anos, enfim, estamos aqui, agora temos um país mais ou menos estável e dá para comer tranquilamente, sorrir e tal. Sim. Nunca tivemos esse período e eu penso que esta realidade de Angola é transversal para muitos países africanos. O que deve fazer o africano que está em África é continuar a lutar. Lá onde estiver, com tudo que tiver, e não se apartar portanto, da luta comum. Né? Eu penso que é o contributo de cada um que vai fazer diferença. Porque nós temos também aquela cultura,
foi nos imposta de que não devemos participar em nada, temendo isso e aquilo, mas se não fizermos, pá, vamos continuar a morrer sorrindo, né? Porque o africano tem aquela alegria, sofre, sorrindo, morre, alegre. Mas é preciso também, precisamos agora mostrar outra face, que não estamos felizes. Apesar de estarmos alegres, estamos muito nervosos. E como estamos, e como estamos, e Como como estamos. estamos. Então, mano, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Olha, assim, encontrem-me. Quem quiser encontrar-me para bater um papo, como sempre. Eu estou em quase todas as plataformas. Estou no Facebook. Epá, perdi a minha página, mas já tenho um perfil novo, já está lá há algum tempo. César C. Chiaia. Facebook. Instagram, portanto, César Chiaia, ou seja, César traço Chiaia, ou underground, né? Underscore, César underscore Chiaia. Underline. Brasileiro diz underline, pronto, tá. E Twitter, César Chiaia. Então, eu acho que é só por aí César Chiaia e vai, de certeza absoluta que vai me apanhar em algum lado. Estou sempre por aí a dizer alguma coisinha ou outra e a gente conversa. É isso aí. Então, Yeah. mano, a conversa foi muito boa. Quero te agradecer mais uma vez mesmo pelo convite. Muito obrigado pela essa contribuição maravilhosa a todos que acompanham aqui e que vão acompanhar a nossa conversa. Realmente foi gratificante, de contribuição magnífica. Muito obrigado mesmo por você ter aceito o convite. E agora eu vou me dirigir também a quem viu que veio pelo César também, né? Pelo Chiaia também. Siga a gente, compartilha esse vídeo, faz o nome do Chiaia ser conhecido, para que João Lourenço chama ele para o governo dele, né? E a mudança possa começar a surgir em Angola. Exato. E quem sabe ele chegue a ter a União Africana e extermine a organização. Acabar com aquilo, mano. Eu quero acabar com aquilo, mano. Eu quero acabar com aquilo, mano. Ajudem-me, Que extermina a organização. Ajudem-me a acabar com aquilo. Então, extermina a União Africana aí e que a juventude da CPLP também comece a nascer e a revigorar, né? Vigorar aí e a surgir aí os planejamentos, os planeamentos, né? Não vou falar de planeamentos. Planeamentos. Eu estou meio já que misturado já, planejamento, tu já estás mais brasileirado do que... 10 anos, mano, 10 anos, 10 anos, não tem... É complicado. É complicado, né? Na faculdade você tem que escrever planejamento e não planeamento que você estudou a vida inteira. Então esses termos foram mudando na faculdade, Mas já agora, o Brasil, tipo, assim, eu sei que a grafia não é muito diferente, né? A Angola praticamente também escreve com a mesma grafia, tem a mesma grafia que o Brasil. Mas lá não há, por exemplo, aqui em Portugal é proibido escrever em português do Brasil, né? Na faculdade, é proibido. Como é que lá? Lidam na boa se tu escreveres alguma coisa em português? Não, até os professores, a universidade em si, ela permite, ela sabe né, sabe que você veio de uma outra região, então eles meio que entendem isso, né? Mas isso só nas primeiras fases, na primeira fase, né? Porque até quando você vai estudar, vai pegar o material para estudar, está escrito de planejamento, então você vai automaticamente você vai indo para esse caminho, né? Automaticamente vai indo para esse caminho.
mas eles se entendem nos primeiros anos, que depois você vai mudando. Você mesmo vai identificando que está mudando, né, as coisas. Né? Boa, O jeito boa, de falar, às vezes o jeito de como falar, por exemplo, hoje quando eu falo com os meus amigos, com a minha família em Angola, eles percebem, você está muito brasileiro, mas não é que eu esteja muito brasileiro, mas é porque eu converso mais com brasileiros, eu interajo com brasileiros, sou casado com uma brasileira, entendeu? Meu filho é brasileiro. Aí então, acabou, mano. Aí, pá, estás casado com uma brasileira, pá, não tem como, não tem como. Não, a convivência... A convivência é muito grande. Eu até tenho tendências de levar também os nossos termos, alguns nosso calão, o nosso dialeto também, para ela também conhecer, entendeu? Mas ainda assim é uma luta, tipo... Não, mano, é assim, nós perdemos... como dizem, né? É a chuva no molhado, né? Então, tipo assim... Não. Tu és um caso perdido, mano. És um caso perdido. Já foi. Não, ainda não. Porque ainda você consegue perceber um pouquinho do meu português de Angola, né? Alguma coisa. Sim. Não, eu acho que vai sempre restar algum... Porque existem traços que, pá, mesmo 50 anos depois, não vais perder isso. Vai sempre existir alguma coisa que vai diferenciar o brasileiro nato e o brasileiro que se tornou brasileiro. Vai sempre existir. Vai sempre existir. Sempre. Angolano vai sempre ser angolano. Não mesmo? Tipo assim, eu falei tipo assim. Exato. E tipo, naturalmente, né? Tipo, naturalmente. Ainda sai um fish. Às vezes conversando assim, falo, não, tá aqui. Pô, tá a gozar comigo? Falei, que isso? Não, pá, e porque isso, pá, eu acho que é o mesmo no trabalho. Às vezes estou a conversar com o meu chefe. Eu percebo mais tarde que eu já disse várias vezes. Mas era para dizer sim, tipo. Eu digo, E tipo, já está dito. E olha para mim. Ele já sabe. É muito nítido isso. É muito nítido. Não, porque enquanto diz sim, eu digo, para mim. Isso sai com uma naturalidade que eu não percebo. Sim, acabo por não perceber que eu disse ao invés do sim. Mas você está quanto tempo em Portugal? 8 anos, pai. 8 anos. Já sou de cá. Não, você ainda está... Já sou de cá. Já sou de cá. Já faz muito tempo. Então é isso. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Foi a resenha aqui. Papo sério, conversa séria, mas também muita interação legal para vocês poderem descontrair também desses assuntos aí. Então, César, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê numa outra ocasião. Com certeza que você vai voltar aqui, principalmente quando tiver eleições em Angola, eu vou te chamar. Também quando tiver outras eleições também, por exemplo, Cabo Verde, Moçambique, eu vou te chamar aí para a gente fazer uma análise sobre o panorama geral aí da geopolítica africana. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.